Graça e paz, amados irmãos. Mais um Natal e nós em Cristo não temos a soberba, não temos a arrogância, justamente porque sabemos que somos falhos e que precisamos do Salvador. Porém, nós temos que cada vez mais nos alinhar ao Senhor, porque nós sabemos da verdade, nós somos descendentes de Adão. E agora, então, nós temos a Cristo como nosso Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, é o mesmo Deus. E esse Deus nos chama agora para sermos filhos. Nós éramos filhos de Adão. Nós nascemos pela descendência de Adão e nascemos neste mundo. Adão foi expulso do Éden e pelo seu pecado estabelece a sua descendência aqui na terra e cá estamos nós. Todos os cristãos, eu duvido que tenha um cristão diferente. É claro que uns sofrem mais, outros menos, mas todos os cristãos foram primeiro filhos da carne deste mundo. Tanto é que nós nascemos no ventre materno e então, poeticamente, nós podemos dizer que fomos filhos do pó. O pó é o átomo, o pó é a terra, o pó são as coisas desse mundo. O pó são as coisas maravilhosas que a gente se apega. Nós queremos tudo e o Senhor Deus está observando o que nós fazemos. Cristão falha, cristão peca, uns mais, outros menos. Mas o Espírito Santo que em nós está não nos deixa em paz até que nós busquemos a santificação. Porque agora nós sabemos da verdade, que é Cristo Jesus. Nós sabemos que somos descendentes primeiro da carne, primeiro daquilo que aconteceu com Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva estavam em espírito, estavam em glória. Era uma vida espiritual na carne, mas era carne glorificada. Só que eles deram autorização para o Satanás entrar. E ali eles tomaram para si, vocês conhecem, o conhecimento do bem e do mal. Então já não é mais o bem, é o bem misturado com o mal. E nós temos isso ainda um pouco de Adão, cada cristão buscando a sua santificação. Mas o problema, amados, e eu falo isso porque isso acontece comigo, não é porque eu sou melhor do que vocês. O Senhor me pegou para pregador justamente porque eu errei muito. E o problema é que filho é filho, filha é filha, filhos e filhas de Deus. Mas quanto mais rápido nós olharmos a verdade, menos nós vamos sofrer. Porque quem realmente aceitou o Filho de Deus tem o Espírito Santo e fica incomodado quando peca, porque o Senhor está olhando, e o mesmo Senhor que olha de cima, que é o Pai, e agora Cristo, que está à destra do Pai, o Pai e o Filho nos olham. Este Senhor está dentro de nós, nos acusando. Por quê? Para que não haja julgamento depois. O Espírito está falando para este pregador primeiro. Por isso eu posso ter a humildade de passar isso para vocês. Então, cada um que observe a si mesmo se é que está em Cristo. Se está na sua batalha espiritual, ainda que peque, está incomodado. Está buscando ao Senhor porque sabe que o Senhor um dia virá. E mesmo que o Senhor não venha agora, sabe que a qualquer momento vai partir. E vai estar face a face com o Senhor Deus. Aquele que vai dizer uns para a direita e outros para a esquerda. Se nós sabemos disso, se nós estamos buscando ao Senhor, o Senhor é misericordioso para nos perdoar e já podemos estar em paz. Cada um sabe se realmente está buscando a Cristo ou se tem a Cristo apenas como uma faixa, como uma aparência. Cada um sabe se tem paz com Cristo. As guerras estão aí, amados. Nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Há muitos anos, né? Há muitos anos, misericórdia. Há muitos anos que o planeta Terra vive
com as bombas atômicas, mas cada vez mais nós estamos nos aproximando do fim. Eu gosto de lembrar que o fim não existe para o cristão. O fim pode ser na esquina, se um carro te pegar, se tu tropeçar numa pedra. Nós não temos que ter medo de nada. Agora, nós temos que temer a Deus. E eu falo isso de boca cheia, irmãos, não como quem ensina, porque quem ensina é o Espírito Santo. Então eu já digo na frente, eu falo de boca cheia e falo que o Senhor Deus me pegou para que eu mesmo seja santificado da imundícia que eu fui. Eu estou na minha batalha espiritual. Mas é Natal, amados. E Natal, nós sabemos que somos cristãos justamente porque estamos na batalha espiritual. Justamente porque temos o Espírito Santo. Justamente porque estamos incomodados. Justamente porque temos amor a Cristo. Quando é que um cristão sabe que tem amor a Cristo? Ora, aquele a quem nós amamos, nós fazemos o quê? Nós vamos atrás. Nós buscamos. A palavra diz que onde está o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Se o teu tesouro é o mundo, o teu coração vai estar só nas coisas do mundo, roubando, matando, mentindo, querendo viver um dia após o outro só para as coisas do mundo. Mas aquele que ama Cristo, o tesouro deste é Cristo. Ainda que ele demore para ver isso, ele começa a perceber cada vez mais porque o Espírito Santo está pronto, está falando. E aí o cristão, nessa jornada, nesta santificação que vem do Espírito Santo, nada vem de nós, o cristão começa a ver, começa a saber cada vez mais do nosso Senhor e começa a ver que, olha, o meu coração estava no mundo. Eu fazia aquelas coisas. Ainda que eu erre de novo, vamos dizer que eu tenha pecado semana passada, o Espírito Santo não deixa em paz, e começa a falar e mostrar que é o Senhor presente, falando contigo. E o cristão que é cristão, ele começa a sentir a presença do Senhor, e começa a ver que tem vida eterna, e começa a ver que aquilo que ele fez não vale nada. A palavra começa a explicar de que adiantou fazer aquilo que tu fez, tu vai morrer. Em breve nós estaremos lá em cima. Então, o tesouro do cristão era o mundo. Nós éramos descendentes de Adão e Eva, da carne. Nós éramos nascidos da carne. E somos primeiro nascidos da carne. Mas agora somos nascidos da água e do Espírito. E por isso somos filhos, porque Deus é Espírito. Nós somos nascidos do Espírito, somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus. Então a palavra de consolação é buscar mais para reconhecer mais a Deus. Porque se o Senhor estivesse aqui em carne, nós teríamos muito mais temor. Mas é Natal, cada um tem o que acertar, tem o que buscar mais, tem que pedir para o Senhor e o Senhor vai dizer o que tu tem que fazer. Só que agora é Natal. E nós nos damos por conta, essa é a nossa alegria. O Espírito nos faz ver a todo momento que somos filhos de Deus. Porque o Espírito estando dentro de nós, quem é cristão sabe disso. Ele fala alto, irmãos. Então nós sabemos que apesar dos nossos erros, apesar de muitas dúvidas, quem está buscando já não tem dúvidas quanto à salvação, porque eu confesso a vocês, irmãos, mesmo tendo pecado tanto, mesmo depois de ter descido aquele anjo enviado pelo Senhor dizendo não para mim, aquele anjo ficou em carne acima da cabeça das pessoas 1 minuto para me trazer uma mensagem séria. Mesmo depois daquele anjo eu pequei, o Espírito Santo fala comigo. Mas por que isso? Porque eu não apostatei. O que é apostasia? Apostasia é dar as costas e não voltar mais. Se o cristão ele comete um deslize, um erro, e vê que estava, por exemplo, numa roda de escarnecedores, pessoas falando mal de Cristo. Um exemplo, está no almoço ali, e passa rápido, aí eles continuam e começam a perceber, então o cristão levanta. Mas se o cristão não ouviu nada, não percebeu, ele não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando o cristão permanece naquele erro, como quem cospe no nome do Senhor Jesus,
e ainda diz que está certo. O cristão que está na batalha espiritual, ele pode comemorar o Natal espiritual, porque está buscando, ele não aceita. É como Paulo dizendo, olha, o que quero eu não faço. Quer dizer, a carne acaba pecando. Paulo mesmo explicou isso. Mas não significa que nós devemos apostatar. Aquele que apostata, aquele que se separa, se divorcia, tem irmão que acredita que uma vez foi casado com Cristo, porque apostatar significa divórcio, separação. Eu não acredito nisso, porque o noivo e a noiva, nós somos a noiva, nós somos agora preparados, estamos sendo preparados para o casamento, já temos como consumado, Cristo disse está consumado, e a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Então eu não acredito que uma vez casados, unidos a Cristo, aqueles que receberam algo de Cristo, eu não acredito que possam apostatar. Talvez seja uma questão de interpretação, porque a palavra diz, nada pode nos separar. A palavra nos dá texto após texto, garantias de que o Pai não nos abandona. E é o que eu coloco para vocês. Mesmo depois que desceu aquele anjo, eu pequei muito, mas o Senhor não me abandonou. Porque no meu pecado, eu não abandonei o Senhor. Eu não pequei, não dei as costas, dizendo, olha, é assim mesmo, isso não funciona. Não, não foi essa a intenção. Então, quando eu pequei, o que aconteceu? Eu estava na minha batalha espiritual. Então, amados, toda essa introdução para nós colocarmos duas situações. O mundo que segue o curso do Satanás e os cristãos que aparentemente, parece, né? Não seguem Deus nenhum, não tem nenhum Deus que modifica. Para muitos até dizem são piores do que nós. Não participam de muitas coisas, não permanecem nas coisas do mundo como se fossem do mundo. Usam do mundo porque têm direito, mas não permanecem nessas coisas. Antes, entram numa batalha invisível, invisível, mas que é, por assim dizer, real. Eu diria mais real, mas não. É a única coisa que é real, é a fé no Senhor Jesus. A realidade é o mundo vindouro. Este mundo é a fantasia. O que me faz lembrar, amados, o que eu disse para vocês. O Espírito em nós nos vivifica, nos mostra, primeiro dando conselho. Olha o que adiantou. Olha o que tu fizeste. Pede perdão, santifica. Prova de que o Senhor está em nós. Prova que os nossos erros carnais, o Senhor está olhando, o Senhor é Espírito, Ele iniciou a obra, Ele termina a obra, é nosso Pai. Prova de que o Pai não desiste de nós e prova da nossa paz, desde já. Te entrega cada vez mais, não luta contra o Espírito. E o Espírito dentro de nós nos faz saber essa mensagem de Natal, que somos cristãos. Porque tem muitos, inclusive eu sofri muito com a descida daquele anjo, porque olha a nossa natureza carnal, irmãos, como Paulo explica, muitas vezes a gente faz o que não quer. Mas para minha alegria, amados irmãos, o Espírito nesse Natal falou alto comigo e é claro, nós temos a paz de Cristo. A nossa missão é levar o amor de Cristo, não um amor inventado, mas a palavra de Cristo. E quem não recebe, muitas vezes não recebe. Só que nós temos o amor de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Deus é amor, Deus é Espírito. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, fez morada em nós. Então, Deus é amor, então esse amor está dentro de nós. Nós vamos cada vez mais recebendo desse amor. O Espírito, o amor derramado em nós. E isso é o nosso tesouro. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Agora, Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que são um, estão. Nosso Deus está dentro de nós. Como é que o meu coração vai estar nas coisas do mundo? Por isso que eu não acredito que uma vez filho deixa de ser filho, não.
Quando o Senhor Deus, a palavra diz que o Senhor Deus concede o poder, é poder de sermos filhos. Então, se um filho deixa de ser filho, o que alguns acreditam que seja apostasia. Não, apostasia não é isso. Se um filho deixa de ser filho, significa dizer que Deus não deu poder nenhum. Não. Aqueles que têm Espírito Santo é porque o Senhor Deus disse: eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. O Senhor Deus não erra. E o poder de sermos filhos é isso, é a presença do Deus vivo, todo-poderoso, o grande oleiro dentro de nós, moldando as nossas almas. Uma vez filho, uma vez filha, uma vez filhos de Deus, sempre filhos. Não tem como voltar atrás. Até aquele irmão que se afastou, que a gente acha que apostatou, né? A gente acha que cometeu apostasia, mas aquele irmão que se afastou e no futuro volta, ele não cometeu apostasia. São movimentos do Espírito, muito além da nossa compreensão. Então a palavra diz, uma vez filho, é filho por quê? Porque o Senhor Deus vem e faz morada. Porque o Senhor Deus concede o poder. Ora, se já concedeu, que poder é esse se fosse fraquinho? Não. É poder que nos torna filhos. E como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está dentro de nós, é poder que não acaba mais. Ainda que o cristão peque, o cristão vê que agora o coração do cristão não está mais no mundo, ainda que ele busque as coisas. Não está mais no mundo. Está em Cristo. Porque Cristo nos convence, nos dá conselho, nos dá a paz de sabermos que Ele está conosco, que Ele não desiste. E isso aconteceu, irmãos, nesse Natal. Minha paz aumenta agora que o Espírito fala na minha voz e me faz primeiro lembrar o que aconteceu comigo. Vou dar um testemunho simples, mas muito importante, de coisas que vocês já sabem. A vida inteira eu sempre procurei coisas luxuosas e riquezas e tudo, estudar muito e não sei o quê, porque meu coração estava no mundo. Mas nesse Natal me levaram para um passeio bonito e tudo, porque as pessoas que eu amo e tudo, mas ainda não aceitaram a Cristo. Uma dessas pessoas aceitou já, mas não se deu por conta ainda da, glórias a Deus, da transformação que virá sobre ela. Mas o Espírito já trabalhou bastante. Glórias a Deus que o Senhor não desiste, não sei até quando eu vou ficar nessa terra. E todos os dias o grande oleiro tem as mãos sobre nós. Mas tem lá uma pessoa que aceitou o Senhor, mas não percebeu ainda, né? E eu quieto. O que eu quero dizer, irmãos? Eu fui passear e me levaram num shopping center, numa dessas lojas, entre aspas, né, de Natal. Porque de Natal não tem nada, né? O que tem de Natal lá? Nada. O nome, muitas vezes, não tem nem a palavra Natal. Tem Noel, Papai Noel, essas coisas. Uma loja muito grande de árvores. Coisas que eu acho bonito, não vou mentir. Eu gostei na minha infância, eu achava bonito. Agora eu não gosto mais, mas eu acho bonito. É colorido, né? Então eu olhava. Uma loja imensa, irmãos, muito grande mesmo, com tudo que é enfeite, entre aspas, de Natal, porque não é de Natal, né? Natal é Cristo. E vi lá dentro senhoras bem vestidas, e vi tudo que é artesanato, de coisa bonita, aquelas cores que a gente gosta, aquele vermelho, aquele verde, aquele azul. Até no meio ali o Espírito me apontou ali uns galhos que estavam comprando. Eu olhei o vermelhão bonito e falei alguma coisa para uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, né? Não apanhei naquele momento. Eu disse, vermelho é o sangue de Cristo, é vida. Enfim, não aguentei, né? Cristão não aguenta. Mas de Cristo não tinha nada lá dentro. Só o cristão que lembra das cores, das coisas. E ainda tenta estabelecer o verdadeiro Natal num território que já não é de Cristo. Num território que está sendo do Satanás. Mas é claro, né, irmãos, era só uma loja. Eu não entrei em terreiro de macumba, em outras religiões. Eu não entro no território de Satanás. Mas nessa loja
Eu senti o que um cristão sente. Eu senti, não tem Natal aqui. Mas o Senhor, ele é nosso Pai, Ele entende, eu fui convidado e eu não vou constranger, eu não vou fazer uma propaganda enganosa de Cristo, eu não vou começar a reclamar para que fujam de Cristo. Eu me deliciei, passei, não falei nada. Que Natal não é aquilo ali. Mas a minha alegria, o meu testemunho para vocês, irmãos, é que quando eu entrei nessa loja, eu fiquei pensando, que coisa, né? Na minha infância, eu achava que Natal era aquilo ali. É tão bonito, né? Uma árvore, luzes, caixinhas coloridas. E tinham lá as pessoas, madames e tudo, muito bem vestidas. E Natal não é aquilo ali. As pessoas nem mencionam o nome de Cristo no Natal. Por isso que, olha, nós podemos ir, mas eu não consigo. Não consigo. Um anjo veio face a face por todos os pecados que eu cometi, eu digo, falo a verdade, mas não que eu seja melhor, justamente porque eu sou pior, eu preciso do Cristo. E justamente nesse dia em que o Cristo é negado, eu não consigo nem estar presente. Não consigo. Então, amados, você já sabe que no Natal eu me recolho num quarto. Agora, a minha paz foi de saber que o Espírito Santo está em mim a todo momento. Até na viagem, o ônibus saiu da rota 3 vezes. E eu não percebi, eu só percebi na terceira vez. E atrasou a viagem em mais ou menos 3 horas. Então, os passageiros, inclusive eu, tinham o GPS. Eu fui ligar o GPS só na terceira vez. E aí, não sei o que aconteceu, acabou a bateria do celular deles lá na frente, os 3 rapazes. E eu fui lá na frente ver se eu podia falar com o motorista, não dava. Era um ônibus que a cabine é completamente isolada dos passageiros. Eu não tinha percebido, mas eu acho que tem um telefone no andar de baixo. Enfim, nós nos sentíamos incomunicáveis. E nós olhávamos o GPS, dá para ver que o ônibus estava se afastando da rota. E quem foi que me mandou ligar o GPS? Lá pela terceira vez que o ônibus saiu da rota. O Espírito Santo. Eu liguei o GPS do nada e depois resolvi andar para lá e para cá e aqueles 3 que tinham, acho que a bateria do celular terminou, não sei o que houve, eles me chamaram. E aí eu comecei a falar sobre isso e na mesma hora o ônibus começa a voltar, começa a ir na direção certa, aí eu volto para aqueles 13 e digo, olha, agora já está indo no caminho. Claro que ele vai demorar para voltar para a rota e tudo. Aí nós ficamos tranquilos. E aí eu fui movido pelo Espírito Santo e disse assim, olha, dei o testemunho e tudo para eles, né? E eles disseram que deram a entender que estavam afastados. Começaram com aquele papo, não somos cristãos, porque tem gente que diz que não é, que é ateu, mas tem gente que diz, não sei o que, um aponta para o outro, já deu para entender que um estava afastado, os outros estavam decidindo, e espiritualmente eles estavam fugindo, estavam naquela coisa de, deixa em segundo plano. Então toda essa situação foi propícia para que eu dissesse no final, olha, eu acho que o Senhor fez o motorista sair da rota para eu falar com vocês, para vocês se acertarem, hein? Leiam o Novo Testamento, vão tomar jeito. Então, amados, desde situações tão simples assim até as mais complexas, em que o próprio Espírito manda sair de madrugada, encontrar com 2 pessoas onde uma ia se matar se Deus não enviasse um mensageiro, eu contei para vocês. O Espírito me diz de madrugada vai, e chegou lá e ele confessa que o outro tá querendo se matar se Deus não enviasse um mensageiro para falar com ele. Então, uma situação complexa, né? Como vai dizer que não é o Espírito Santo? Me tirou de casa, guiou os meus passos e ainda o homem lá confessando que estava desejoso de que Deus falasse com ele através de um mensageiro, senão ele ia se matar.
Até situações simples como essa do ônibus que sai da rota e dessa loja de enfeites de Natal, por assim dizer, né? Que não são enfeites de Natal, em que eu entro e vejo uma loja imensa, 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 mas eu entro feliz, sabendo que Cristo está em mim, sabendo que eu só posso fazer aquilo que o Espírito Santo manda quando eu sou movido. Quando o cristão é movido, não adianta. O cristão apanha, o cristão passa vergonha, o cristão fala uma coisa, um pouquinho, fala muito, não adianta. Mas naquele momento eu estava passeando e vi que ali não tinha nada de Cristo. Aquilo não é Natal. As pessoas procuram o dia disso, o dia daquilo, é ano novo, é aniversário, e fazem o Natal a mesma coisa, apenas um motivo para comemorar. Mas que motivo? Ah, não tem motivo nenhum. O motivo é o motivo para comemorar, quer dizer, eu quero comemorar e ponto final. Então por que não fazem comemorações aleatórias, né? Por que de vez em quando não chamam, convoca todo mundo? Porque ninguém vem. Vocês podem ver. Se o motivo é só comemorar, o que acontece? As pessoas poderiam dizer, olha, eu costumo fazer 3, 4 vezes por ano uma festa na minha casa. Não é bom? Se tivesse mesmo essa vontade, criar-se-ia um costume assim, né? Eu sou dono da minha casa, não sei o que, então tá. 1, 2, 3 vezes por ano eu vou fazer isso. E alguns até fazem, né? Fazem happy hours. Mas uma festa grande, onde chama todo mundo, não. Isto significa, meus amados, que o motivo que tem por trás desta festa é escondido, é real e é forte. É o espírito do Satanás atuando. É claro que ali tem muitas pessoas que vão ser salvas, que não percebem, como essa pessoa até que aceitou a Cristo, estava naquela loja comigo comprando ainda adereços, né? Caixas, tudo que é coisa colorida, para comemorar ainda um Natal que não é Natal. Ela vai receber mensagem do Espírito Santo, foi salva. Então, nesse Natal, há um motivo forte das trevas para isso acontecer, né? Vocês sabem que não tem Jesus, não tem Natal, não tem nascimento, não tem boa nova, não tem mensagem de vida, não tem salvação. Eu não estou dizendo para vocês não participem, não. Pode. Eu não consigo. Se eu tivesse num lugar onde todos são cristãos, famílias cristãs, aí sim, né? Porque daí é o verdadeiro Natal. Mas eu estou colocando testemunho para vocês, a alegria de saber que o Espírito Santo habita naqueles que são filhos. E mesmo eu tendo errado tanto, até nesse Natal, quando eu entrei naquela loja, eu me senti em paz de saber, olha, primeiro, aqui não tem Cristo. Bom, mas não é por isso que eu estava em paz. É por saber. Quantos não sabem o que nós sabemos da verdade? Eu me senti em paz por saber que eu sou filho, que o Senhor me chamou, me deu o poder de ser filho. Eu me senti em paz de saber que, olha, eu não vou ser falso. Eu olho para aquelas árvores, aquelas coisas coloridas, flores, artesanato, e vejo, olha, é bonito mesmo. Não vou fazer uma guerra, é bonito. Na minha infância era lindo e continua sendo lindo, mas eu não gosto mais daquilo, por quê? Porque o que brilha o meu tesouro, né, o verdadeiro ouro, é Cristo. Eu me senti em paz por saber que eu gosto tanto daquilo, mas hoje eu gosto mais de Cristo. E se eu gosto mais de Cristo é porque Cristo está vivo dentro de mim. Então, quando eu olho aquelas coisas coloridas, eu não preciso fazer guerra contra aquilo. Não preciso. Cristão não veio para fazer guerra. Veio para trazer o amor de Cristo. Não veio julgar. E a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se no meio disso tudo algum ímpio vai ouvir a voz de Cristo, isso é obra de Cristo. Eu me senti em paz porque ao olhar toda aquela riqueza de cores e tudo, eu não senti a mínima vontade, se eu tivesse, né, de tirar dinheiro do bolso para comprar aquelas coisas. Não senti. Cristão pode ter árvore e tudo? Pode.
Pode, tem estudos aí, quem pesquisar vai ver que tudo aquilo tem símbolo satânico. Bom, a partir do momento que tu vê isso, fica contigo, né? Não vou dizer que tu vai perder a salvação, mas o que eu quero dizer é que o cristão não dá importância para isso. Pode ter decoração e tudo, porque o cristão já está usando para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu, ao entrar naquela loja, o Espírito me mostrou que eu sou filho. Eu olhava aquelas coisas e via assim, puxa, é bonito, mas não se compara ao Natal verdadeiro. Vocês percebem, irmãos, o que aconteceu conosco? O colorido que o mundo tenta pintar, o mundo está sempre pintando, inventando o mundo inventou um Natal que não é Natal, né? O mundo inventou aniversário, porque aniversário para quê, né? Mas pode comemorar, né? O mundo inventa o dia do ano novo e todas as coisas, mas Deus, o Senhor, Ele colocou em nós a riqueza do seu Filho. Cristo é o verbo de Deus. Que riqueza, hein? É toda a glória. É a glória do unigênito do Pai. Então, até quando eu olho para aquele vermelho, aquele amarelo, azul, seja o que for, eu não tenho desejo de estar comprando aquilo porque eu gosto, realmente eu gosto muito, né, da vida, das cores. E aquilo fez parte da minha infância. Mas hoje eu olho através da lente de Cristo, da palavra. E eu já penso assim, puxa, vermelho é o sangue de Cristo. Puxa, aqui no meio dessa loja a palavra do Senhor está fluindo dentro de mim. Mas a paz também de saber que é o Espírito que faz tudo. Então, eu olho tudo aquilo, eu já olho assim, puxa, Cristo é o verbo de Deus, essas cores, tudo isso que estava na minha infância. Hoje eu sei da verdade, Cristo que fez a matéria, o ar, o mar, a luz, é o verbo de Deus. Até essa emoção de ver cores e enfeites. O cristão pode estar tranquilo, desde que não exagere, né? Vai ajudar os pobres, não fica gastando fortuna para decorar a casa. Mas pode ter a paz de decorar a casa para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a casa de cristão vai estar em orações, vai ter um Natal que é Natal de verdade, vai ter Cristo. Mas tendo ou não essa riqueza do comprar as coisas, o cristão sabe que no lugar da árvore de Natal tem Cristo. No lugar das luzes piscando tem a luz, a verdadeira luz que é Cristo. Tem o Espírito Santo dentro dele. Isso tudo eu senti naquela loja de saber a verdade. Olha, eu podia ter o trauma. Eu gosto disso, agora não pode mais. Eu podia fazer guerra contra isso. Eu podia ter tantas reações negativas, mas não. Eu podia olhar para uma árvore e dizer, isso é de Satanás. Claro que se pegar ali, daqui a pouco, botar umas bolas desenhadas com símbolos satânicos. Se tu não sabe, tudo bem, mas se tu sabe, cristão que é cristão não vai querer mais, né? Mas tudo isso é santificado. Quem é cristão faz tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estava ali naquela loja alegre, com tanta coisa, e vendo tantas pessoas mergulhadas nas trevas. Por mais que tenha aquilo tudo ali, as luzinhas piscando, é treva. E o cristão, por menos que ele tenha, é luz, é vida. É a certeza da salvação. Porque o Pai não desiste de nós. E é isso que diz o texto principal dessa pregação, Isaías 9, versículo 6. Repetindo, né, irmãos, porque Natal é Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Nosso Deus é conselheiro. O nosso Deus é Pai para nós. Né? O nosso Deus, quando diz que nós somos filhos, está dito. Quando Ele vem habitar, está feito. Até eu entrar numa loja, o Espírito falando comigo. A paz de saber que somos filhos e que temos a vida eterna, irmãos.
É uma mensagem simples, mas forte, porque para o ateu não cabe, né? Isso não existe, não sei o que. Para nós é forte porque o Espírito fala conosco todos os dias. Até quando entra numa loja, o Espírito vem como? Para brigar? Não, é maravilhoso. Eu estava lá naquela loja, curtindo as cores e tudo. É conselheiro, o Espírito me avisando, olha, tá vendo? Ó, dá testemunho, não tem Natal aqui. Conselheiro me aconselhando a dar testemunho para vocês, que vocês já sabem. Estou dando testemunho, só isso. Olha, não tem Natal aqui, não tem vida. As cores, as luzes não têm vida. São trevas. Ah, mas eu estava com a luz do Cristo dentro de mim, né? Deus forte, que Deus forte, né? Mesmo andando nas trevas, nós temos a luz de Cristo dentro de nós. O que é? É bom lembrar, né? É Ministério da Prosperidade, eu sou imortal, não sei o que. Sim, nós somos imortais. A alma não morre mais. Tem irmão que não entendeu ainda, né? Mas aqui na terra eu não sou bambambam. Eu posso adoecer, posso morrer, mas Deus forte que se faz presente e assim, conselheiro nos mostra de forma maravilhosa que somos filhos. Que quando terminar aqui, estamos indo para a glória, para sempre. Príncipe da paz, isso é que é paz, né, irmãos? Pai eterno, nós temos um Pai para toda a eternidade. Esse Pai veio encarnado, é Jesus Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O Senhor Deus, o Pai, nos deu o seu Filho. A palavra diz, como então não nos dará todas as coisas? Cristão já tem tudo e muitas vezes fica no ministério da prosperidade. E muitas vezes fica triste no Natal. Fica triste, sem lembrar que isto é o início. Nós fomos gerados pelo próprio Deus para sermos filhos. Estamos aprendendo a dimensão da verdadeira vida, que é o Cristo Jesus. O Senhor muitas vezes tira tudo para que o cristão veja, olha, eu estou triste, não sei por que eu tenho a vida eterna. O Espírito hoje mesmo falou comigo. Cristão que é cristão, o Espírito habita e fala. E fala tantas vezes, irmãos, até que eu percebo, olha, o próprio Deus está falando comigo. Não tem tristeza nenhuma. Tem os problemas que acontecem e a gente vai indo. O próprio Senhor diz, olha, nós somos deuses, mas vamos morrer como homens. No sentido de que há um só Deus, é o Deus dos deuses. Então, como nós somos filhos deste Deus, nós somos como que deuses. Estamos aprendendo lições diretamente do eterno Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E a gente complica tanto que esse Deus ele teve que vir na figura, na pessoa do Filho. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele teve que vir para estabelecer o seu governo sobre nós. Sobre nós quem? Sobre nós que aceitamos. Glórias a Deus que estamos já neste governo. Não é império das trevas, é o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor já nos tirou do império. Qualquer imperador ainda tem poder sobre nós por algum tempo. Mas nós já estamos selados pelo Espírito Santo, somos filhos. O Espírito que nos fala a todo momento. Nessa viagem que eu fiz a Florianópolis, para visitar minha mãe e meus irmãos, eu vi conversões. Até um sobrinho meu fui e participei do batismo dele. O Espírito me moveu a falar com algumas pessoas. E só não aconteceu mais simplesmente porque nós somos falhos. Até eu mesmo falo em verdade para vocês. Só não aconteceu mais porque eu não busquei mais ao Senhor. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele pega todo aquele que aceita a Cristo e admite que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor Deus faz essa pessoa
como seu filho, a sua imagem conforme a sua semelhança. A primeira coisa que esse Deus maravilhoso faz é enviar o seu Espírito Santo, que entra e não sai mais. Agora acabou. Mais do que uma bandeira, é território de Deus. Nós somos território de Deus, posse de Deus. O zelo do Senhor Deus, fogo consumidor, é imenso. O Senhor Deus nos olha e nos guia atentamente ao que nós fazemos. Chora, entristece quando nós pecamos, mas não desiste de nós e fala conosco, irmãos. É por isso que, com muita alegria, nós anunciamos a palavra do Senhor. Palavra de vida, palavra de paz, de amor, mas é amor além da nossa compreensão. Por isso nós não nos cansamos de lembrar que esse amor é tão grande a ponto do Pai ter enviado o próprio Filho para sofrer, padecer, para trazer essa palavra de amor para nós. A ponto de padecer tanto e ser morto na cruz. Hoje, amados, nossa alegria é Cristo à destra do Pai. E o seu Espírito Santo em nós, conforme João 17, Deus está em nós, e porque Deus está em nós, porque Ele nos amou primeiro, hoje nós estamos nele. E isso nós falamos de boca cheia, ainda que peque, ainda que erre, eu dou testemunho. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Estamos unidos com o Senhor. Natal é isso, é a chegada do Salvador, e nesta data nós aproveitamos para refletir o que o Senhor Deus fez conosco. Por isso eu disse nesta pregação, olha, ainda que peque, não perde a salvação, porque cristão não peca porque quer pecar. Está buscando a santificação, mas quanto antes se der por conta de que o nosso tesouro não está nessas coisas, nós pecamos porque nosso coração ainda está enganado com algumas coisas, ainda está buscando demais o que não deveria buscar. Quanto antes nós percebermos que o Deus vivo, mais do que a vida eterna. Ora, o que pode ser mais do que a vida eterna? Se a gente para aí, ninguém consegue, nem o ímpio principalmente não consegue ir adiante, né? Mais do que a vida eterna, o Senhor Deus nos concedeu a sua paternidade. Ainda que o homem conseguisse, não vai conseguir, porque a palavra diz que não, né? Tudo vai ser consumido por fogo. Novos céus, nova terra. Cristo voltará. Mas ainda que o homem conseguisse viver eternamente, ele não tem a glória de Cristo. Não tem a paternidade. Eu gosto de lembrar João 17, onde Cristo diz que a glória que ele recebeu do Pai, ele colocou sobre nós, ou seja, nós somos filhos como ele é filho. Nós teremos um corpo glorificado. Nós vamos fazer o que Cristo faz. Cristo apareceu depois de ressuscitado a portas fechadas. Ou seja, o Senhor tem o poder de teletransporte, né? Em carne, nós teremos um corpo em carne, glorificado com o poder de teletransporte. Tudo isso que a ficção quer, que eles fazem, essas coisas bonitas, né, que o homem já fez filme disso, filme daquilo, nós temos muito mais. Nós temos tudo isso e ainda por cima a paternidade. Ou seja, nós vamos viver eternamente na luz do Cristo. Eternamente com o Deus eterno, que é provedor, dono do ouro e da prata. Esse universo aqui é um grão para o Senhor Deus. Esse universo que o homem aponta as lentes e não acha nada de tão distante que é, de tão imenso. Esse universo é um grão. Tamanho é o poder do eterno Senhor. E o eterno Senhor é nosso Pai. E se que é Natal, é saber o motivo pelo qual o Senhor Jesus nasceu, encarnou, veio em carne, morreu, ressuscitou. Quanto mais nós pensamos nisso, mais a luz do Cristo brilha dentro de nós. O regozijo, a alegria da salvação,
Mas o Senhor olha e se alegra, porque o Senhor Deus é misericordioso. O Senhor Deus sabe que nós estamos no pó, que nós somos apenas vasos de barro por um tempo. Não apenas vasos, porque já temos a palavra, já temos a Cristo dentro de nós, já temos a água viva dentro de nós. A palavra diz que nós somos vasos, mas vasos de honra. Significa que estes vasos já estão revestidos pelo Espírito. O que é mortal já está revestido pelo que é imortal. Mas nós ainda estamos presos a esses vasos que são apenas vasos. E o grande oleiro, muitos não entendem, está quebrando esses vasos. Às vezes a gente diz assim, olha, se necessário o grande oleiro quebra o vaso e faz um novo. Na realidade, o grande oleiro quebra todos aqueles que aceitaram seu filho. Porque esse vaso não vai herdar carne nenhuma, vai herdar o reino de Deus, o reino do céu. Não vai herdar. Nós já estamos no reino, mas não é o reino do céu ainda. E esse reino que o homem se aposta, porque tudo é o reino, esse reino não é deles, é só daqueles que aceitaram o Filho de Deus. Já estamos nesse reino. A palavra diz tudo já é nosso. Tudo já é nosso. Só que esse reino que se estende por essa região toda, que é este universo, essa terra, isso vai ser fechado, vai ser consumido por fogo. Essa parte do reino o Senhor vai tirar, vai fazer tudo novo. Então, amados, o Senhor vive eternamente, isso é forte, é Deus forte, Pai eterno. Por quê? Nós aceitamos o seu Filho. Então, Pai eterno. Por quê? Porque Deus é amor. E sendo amor, Ele não pode mentir para si mesmo. Ele expressa esse amor. Então, o Senhor Deus tem filhos. E nós fomos chamados para sermos filhos. Oh, glórias a Deus. Já tem a família aguardando lá. Milhões e milhões de irmãos e anjos, incontáveis hostes celestiais. Não é império, não, é reino. Não é reino de homem. O nosso Deus tem o reinado eterno, perfeito, pois Ele é perfeito. Príncipe da paz, Filho de Deus, nosso príncipe é da paz, glórias a Deus. E é maravilhoso, palavrinha tão fácil de falar, né? É maravilhoso, é o verbo de Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é a expressa imagem de Deus. É o Deus vivo em pessoa. O Deus vivo que fez, nos gerou e agora vem atrás de nós para nos buscar. Esse é o zelo do nosso Deus. Porque um menino nos nasceu, ou seja, nasceu por amor de nós. Veio para nos buscar. Veio para sermos filhos também. Veio para estabelecer o seu amor. Porque Deus, sendo amor, Ele é amor. A palavra já diz o que Ele é, quem Ele é, a essência, a pessoa, que é amor. Não pode negar a si mesmo. Então Ele vem e faz as obras de amor. Então, amados, Natal, nascimento daquele que nunca nasceu, o Verbo de Deus. Mas um menino nos nasceu, ou seja, Emanuel, Deus conosco. A forma como o Senhor Deus veio para nos buscar, para nos salvar. Aquele que vive eternamente nos gerou e agora veio nos buscar. É o Senhor Deus realizando a sua imensa obra, que é a sua família. É feito assim. Sabemos que 1/3 das hostes celestiais caíram. Há ainda o pensamento de que o Senhor Deus agora, em toda a eternidade, está gerando mais filhos para ocupar o lugar daquelas hostes. Não sei se isso é verdade. Não sei sobre essa interpretação. Sei que este Deus é amor e vive eternamente. Isso é forte, irmãos, porque a nossa mente não aguenta. Mas porque nós já nascemos da água do Espírito, o Senhor Deus já se revelou para nós
nós simplesmente dizemos, é assim, não tem como esquadrinhar, não tem como ficar pensando muito além daquilo que o Senhor Deus quer que a gente pense. Que o Senhor Deus nos concede e quer algo para nós, e por misericórdia Ele permite que nós pensemos ainda um pouco mais. Ainda um pouco mais. Mas além do que o Senhor Deus revelou, nós nem falamos. Cada um guarde para si. Sabemos que é eterno, é forte, vive eternamente. Sabemos que é amor, e por sabermos que é amor, nós podemos pensar, puxa, se é amor, por que é amor? Porque para muitos essa palavra é uma tolice, é bobagem. Vamos ver, vamos evoluir, tem que avançar, é poder, é inteligência. Não, primeiro o amor. Mas por quê? O que vive eternamente está fora do tempo, não tem nem conceito, não tem nem como dizer, mas quando que Deus nasceu? Alguns ficam questionando, né? Quem gerou a Deus? Quem criou a Deus? A mente carnal não consegue. Mas nós que recebemos a revelação de Jesus Cristo, sabemos que este Deus vive eternamente, além do conceito de tempo e de espaço. Ele simplesmente é, foi e sempre será e virá. É um Deus vivo, tão poderoso assim que não podemos esquadrinhar, não podemos medir o seu poder de tão grande. Isso é Natal. E esse Deus envia o próprio Filho. Não tem amor maior. Porque nós pensamos na palavra amor e vamos indo e vemos, mas por que amor? Amor porque aquele que vive eternamente sabe qual é a forma perfeita. Porque ele vivendo eternamente, ele não somente sabe como ele é a forma perfeita. E nós que entendemos tão pouco, já concluímos, é claro. Quem tem vida eterna faz com amor, porque sabe que é só com amor que se faz em perfeição. Os que não têm vida eterna menosprezam essa palavra, achando que não tem fruto, não tem como ir adiante com isso, achando que é uma paixonite, um sentimento, química do corpo. Mas aquele que vive eternamente tem por essência amor. E vem para nós como o Deus forte, tão forte, que não entra na mente humana. Nós simplesmente aceitamos. E não é uma fé cega, é o Deus que se revela para nós como o Pai eterno, príncipe da paz. Então, amados, é o que vocês já sabem, né? Isso é que é amor, mas muitos de nós perdem de sentir esse amor hoje, agora. O mundo pode acabar, mas não acabou agora, então agora é o momento de sentir o amor de Cristo. Não é filosofia, porque quando nós pensamos na palavra, o Espírito vivifica, o Espírito dá testemunho de Jesus Cristo. Essa é a diferença, irmãos. Eu fiz tantos cursos superiores, estudei tanto por fora e a vida inteira, mas não abri a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é apenas uma filosofia qualquer. Não, tem filosofia ali, mas é a palavra de Deus. E quem busca a Deus, não é só para os ímpios que no início estão buscando a Deus, o Senhor Deus move aquela pessoa e dá a comprovação de si mesmo. Porque o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. E nós, que já estamos em Cristo, muitas vezes perdemos de sentir esse amor, que é renovado de Natal em Natal, de sábado a sábado, de mês em mês, de momento em momento, nós vivemos de glória em glória, de fé em fé. Porque estamos na carne ainda e nós temos momentos de lucidez do Espírito. E quanto mais nós olhamos para essa palavra, mais a glória de Cristo brilha em nós. Mais nós recebemos do Espírito, palavra viva, mais nós recebemos desse amor, mais nós nos sentimos melhor. O amor de Cristo está em nós. Natal, nascimento. Cristo sempre existiu, nunca nasceu. Mas Natal representa o nascimento de Cristo no sentido de que ele passa a existir para nós. Nós não o conhecíamos. Então o Senhor Deus envia o seu Filho,
faz o seu Filho nascer pelo poder do Espírito Santo, para que nós tenhamos o seu Filho nascendo dentro de nós. A palavra diz que o Senhor, ele entrou, ele veio debaixo da carne para nos tirar debaixo da carne, do poder da carne, ou seja, do poder das trevas, do império das trevas. Cristo, que é a luz, ele se fez fraco, ele mergulhou fundo. É como se a luz deixasse de ser luz. É como se ele, se afastando do conforto da glória dele, pudesse deixar de ser glória. Não pode. Então, Cristo, sendo Deus, ele se fez homem, ele mergulhou fundo na nossa realidade. Ele encarnou a ponto de nascer como uma criancinha. Se desfez de sua glória. Mas Cristo é a glória do unigênito do Pai. É este que veio nos salvar. Toda a glória de Deus, Senhor Deus, enviou para nós toda a sua glória. Vocês percebem, irmãos? Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O que nós recebemos? Um filho. Quem é este filho? Quem é este filho? É Jesus. Quem é Jesus? É a glória do unigênito do Pai. É a glória de Deus, ou seja, o Senhor Deus diz que ele entregou o seu filho para nós. Como não nos dará também todas as coisas? Quando o Senhor Deus entrega o seu filho, ele entrega toda a sua glória, todo o seu poder. Aprove ao Pai dar-vos o reino. Todo o seu poder. E quando Cristo vem, em João 17, ele diz que a glória que ele recebeu do Pai, ele colocou sobre nós. Irmãos, olha que forte. É a luz eterna que é o Senhor Deus vindo. João, capítulo 1, dizendo que é a luz vindo, as trevas não reconhecem, fogem. Mas nós não somos trevas. Nós carregamos ainda dentro de nós algumas trevas, mas não é do pé de Cristo. As trevas não entenderam, as trevas saem correndo, não querem ouvir esse nome, mas nós não. As trevas vão buscar só a luzinha piscando, a árvore de Natal, mas nós não. Nós éramos trevas e justamente por isso que nós não arredamos os pés, nós queremos o Salvador brilhando dentro de nós. Está sofrendo, santificação. Não entendo, ainda quero os enfeites, ainda quero mais um pouco disso, mais um pouco do mundo. Pode, cristão está sempre assim, né? Mas cristão não arreda o pé. Cristão está sempre aos pés do Senhor Jesus. Custe o que custar, porque cristão já não é treva. Cristão vem para a luz. Então, a salvação não é por obras, não temos força. O homem não tem força, nem filosofia, nem poder, nem inteligência, nem sabedoria para se achegar ao Eterno, mas foi o Eterno que veio nos buscar, glórias a Deus, isso é Natal. Foi o Eterno que vive eternamente, que nasceu de novo entre nós, Emanuel, Deus conosco. É a luz de Cristo, Cristo é a luz do mundo que veio. Diante de algo tão grande assim, né? Sábio é aquele que diz, olha, eu não quero, mas eu aceito. Se esta é a verdade, eu aceito. Se um ímpio pensasse assim, né, irmãos? Deveria pensar, olha, eu sou honesto, eu quero isso, eu quero. O cristão não fala, mas é assim. Todo cristão não fala, mas sabe que é assim. A carne está dizendo, olha, eu não quero, eu gosto daquilo. Eu não quero esse negócio de santificação que o Filho de Deus me traz, mas eu aceito. Eu aceito. No final, tu está dizendo que tu quer, eu quero. O Satanás, o acusador, ele está dizendo, olha, ele diz isso, mas ele gosta daquilo. Está acusando, né? E o Senhor Deus está vendo, né, irmãos? Quem que é, quem que não é. Se é filho, ainda que peque, não perde a salvação, porque Paulo explicando, né, às vezes tu faz algo que não queria, porque lá no fundo tu tem treva ainda, tu gosta. O pecado é gostoso, mas cristão não arreda o pé, eu quero, já sei da verdade. E quando tu declara a verdade, quando tu crê com o coração e declara com a boca, uma vez que seja, pronto tá. A palavra diz que tá salvo. O problema é entrar na modinha, né? Aqueles que falam que o cristão morno, esse não está salvo ainda.
Mas tu sabes se está salvo, né? Tu sabes, irmão, irmã, vocês sabem. Que aquele que creu de coração e uma vez na vida declarou, está salvo. A justiça foi feita. Aquele que estava sofrendo no poder das trevas, agora já nasceu nele o Filho de Deus, a luz de Deus. A glória de Deus já está nessa pessoa. Isso é Natal, é nascimento de Cristo agora dentro de nós. Porque não é possível se achegar a Deus, a menos que o próprio Deus venha nos buscar. E para isso o Senhor envia o próprio Filho. Que amor é esse, né, irmãos? E o Filho nasce dentro de nós. Primeiro, ele nasce em carne no mundo. E os que o aceitam agora, Cristo nasce dentro de nós, ou seja, ele envia o seu Espírito, que fez morada dentro de nós. Por isso que é impossível ao homem se achegar a Deus. Nós temos amor por este Deus, porque este Deus nos amou primeiro. Nós sabemos o que é o amor, porque o amor veio e passou a fazer morada dentro de nós, passou a fazer parte de nós, passou a integrar o nosso ser. O Espírito Santo habitando em nós derrama o conhecimento de Deus. O Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, com E minúsculo, que somos filhos. É o que aconteceu nessa viagem várias vezes. É o que aconteceu naquela loja em que eu vi aquelas coisas bonitas, que não são de Natal, aquelas coisas externas brilhando, mas o verdadeiro Natal estava dentro de mim. A luz de Cristo estava piscando e continua piscando dentro de mim. Glórias a Deus. Por isso que a palavra diz que nós estamos selados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que é o Deus vivo, que é a fonte de luz, de vida, está dentro de nós. O cristão sofre simplesmente porque ainda não está buscando a Cristo como deveria, mas está salvo. E quanto mais nós buscamos a Cristo, mais nós olhamos quem está dentro de nós, o Filho de Deus. Na realidade é o Espírito Santo, que é o Pai e o Filho. E o Espírito Santo é o Deus vivo que está dentro de nós. A mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Quando a gente vai pensar, por que nós temos a mente de Cristo? Porque a gente já pensa e na hora que vai pensar o Espírito já pensa junto e já diz, olha lá o que tu vai fazer. E muitas vezes a gente erra por quê? Porque não está buscando como deveria. Então esse Natal, essa luz toda, essas coisas externas, perdem o seu brilho quando o próprio Deus está dentro de ti. Daí o Espírito muitas vezes nos pergunta, nos avisa, nos aconselha, o que tu foi buscar? Já tem tudo, né? Aguarda em Cristo. Busca mais aquele que sem barreira nenhuma está dentro de ti. Não precisa Virgem Maria, santos e anjos, nada, não tem barreira, nada entre tu e o Pai. Ele já está habitando dentro de ti, eu não preciso de luzes, de nada. E se algo eu fizer, faço para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro de nós, em espírito, já se instalou, já nasceu o Cristo Jesus. Ele veio para ser um conosco. João 17, o Senhor dizendo que, olha, eu neles e eles em mim. Isso só é possível porque Ele, o Senhor, fez morada em nós. A nossa essência caída não pode fazer uma escada, não pode criar nada para se achegar a Deus. Mas Deus, o Senhor, nos gerou, não foi para brincar, nos gerou para sermos filhos. Nos fez vasos preparados só para dizer o sim. Nós tínhamos essa capacidade, a partir do momento que a gente decidiu sim, né? Ainda que pareça estranho, ainda que eu tenha medo disso, o que será que vai me acontecer, eu não sei o que. Cristão que é cristão disse sim, não arreda o pé, o Espírito entra. Agora nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus, ou seja,
já temos o poder, já somos filhos de Deus. Por isso, o próprio Deus habita em nós. É Cristo falando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Nós já bebemos daquela água. E essa água se fez vida em nós que jorra para a eternidade. Nós já bebemos dessa água, já recebemos a Cristo. Cristo não falha, o Verbo de Deus, que vive eternamente, já nasceu em espírito dentro de nós. Já nos fez nova criatura. Já estamos unidos com Cristo. Não tem falha. E é claro, somos a noiva de Cristo porque ainda estamos neste vaso. Mas essa é a mensagem de Natal, irmãos. Cristo nasceu. E nós que aceitamos a Cristo, Ele já nasceu dentro de nós. E por termos esta garantia, este penhor, que é o Espírito Santo habitando em nós, Deus já sabe que somos filhos. Então o noivo já está olhando para nós e nós já estamos aguardando o noivo. O noivo olha para a noiva e a noiva está se preparando. Além da compreensão do mundo, a noiva são aqueles que creem no Filho de Deus e por isso não arredam o pé. É meu noivo. Estão aguardando o noivo, estão se preparando, estão buscando. E os irmãos que estão preocupados com essa palavra, saibam, lembro, que este pregador não fala de boca cheia porque é santo e melhor do que vocês. Não, é simplesmente porque eu dei o testemunho de que Deus não mente. Uma vez filho, o Espírito habita. Quando o noivo olha para a noiva e diz, essa é a minha noiva, ele já escolheu. Uma vez chamado. Então, se tem irmão que está incomodado, como eu estive muito, e ainda estou, porque grande é a obra do nosso Senhor, saiba que tu é noiva. Nós somos a noiva. Nós, unidos à igreja, somos a amada noiva de Cristo. O Senhor Deus diz que ainda que uma mãe desista de um filho, Ele não vai desistir. Tem sido assim comigo, por isso eu tenho dado testemunho. Nosso Deus é maravilhoso a este ponto, a ponto de enviar o próprio Filho, e aí essa palavra maravilhosa nos eleva tanto a ponto de entendermos que não foi apenas um bebê. É o Deus vivo que encarnou e nasceu neste mundo, e o Deus vivo que em espírito nasceu dentro de nós. O único jeito de ir a Deus é quando Deus vem e derrama do seu espírito dentro de nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles comeram do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham a plenitude, mas eles contaminaram. Eles colocaram para dentro não somente o bem, mas agora o mal também. E o único jeito de tirar isso, a palavra diz que o pecado veio por um homem. A morte, né? A salvação, a vida, também vem por um homem, Cristo Jesus. Por isso que o Senhor se fez carne, enviou o próprio Filho. E espiritualmente, pelo poder de Deus, nós entendemos que não era apenas um bebê. Porque todo aquele que crê neste menino, neste Filho de Deus, que veio em carne, agora tem nascido dentro de si o Cristo Jesus, o Filho de Deus, através do seu Espírito Santo. Então, lembrando, irmãos, quando Adão e Eva colocaram para dentro de si o conhecimento do mal, eles contaminaram a essência. E agora nasce dentro de nós o poder de sermos feitos filhos. Esse poder é a presença do próprio Deus que vem e repreende todo o mal que há em nós. Todo o mal que Adão e Eva colocaram para dentro de si quando comeram do fruto proibido, o Deus vivo vem em pessoa, faz morada, Espírito pronto dentro de nós, ainda que a carne seja fraca, ainda que o cristão peque, ainda que o cristão não sei o quê, se ele está preocupado, ele tem o Espírito Santo. E se clamar, e se orar, e se pedir as coisas de cima, conforme diz Jeremias 33, versículo 3, clamas a mim, revelar-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se pedir para o Senhor, mostra-me a tua presença, meu Deus.
Se nada eu posso ter, mostra-me, Senhor, fala comigo. O Espírito vai falar com vocês. Então, assim como Adão e Eva contaminaram a essência do homem, o único jeito de tirar isso, o homem não pode se achegar a Deus. O único jeito é o próprio Deus, o grande oleiro, colocando as mãos na massa. E é isso que Cristo faz, irmãos. O Pai e o Filho, através do Espírito Santo, seu Espírito, presente dentro de nós, repreendendo todo o mal. Na hora certa, o Senhor Deus é misericordioso. Os pensamentos do nosso Pai são mais altos do que os nossos. Na hora certa, o Espírito intervém. O Espírito fala, o Espírito não deixa o cristão ir aonde não é para ir. Faz toda a transformação, ou seja, o próprio Deus em pessoa, o Pai e o Filho, fazendo morada em nós. Cristo já nasceu dentro de nós. Por isso é Deus forte, maravilhoso, conselheiro. O próprio Deus nos guiando para a sua casa, amados irmãos. Isso é Natal. Cristo veio nos buscar. Glórias a Deus, amados irmãos, nós estamos selados. Nós estamos com Cristo e Cristo está conosco. É mais do que reciprocidade. É um amor muito além da nossa compreensão, porque o Senhor Deus gerou filhos. É a verdade revelada em sua palavra e pelo Espírito Santo que dá testemunho de sua palavra. E é a verdade simples, que o mundo não aceita porque não quer aceitar simplesmente a Cristo. Porque se aceita a Cristo, vem o Espírito e dá testemunho. Ora, nós falamos do que vivemos, do que ouvimos. Nós estamos apenas dando testemunho desta alegria, do verdadeiro Natal, a mensagem de salvação. O Deus vivo que gera filhos para serem filhos. Dá para imaginar, irmãos? Dá. Um pouquinho dá. Como será andando na casa do Pai? Porque até quando a gente fala a palavra casa, parece algo pequenininho, que é uma casa, né? Não, é o reino dos céus. É a eternidade. É andar entre milhões e milhões de irmãos livre, sem necessidade de dinheiro, de poder aquisitivo. Nós não precisamos de poder, nós temos o poder através daquele que é o poder, nosso Pai. Nós não precisamos de posses, nós temos tudo através daquele que nos comprou. Nós somos posse dele, nós fomos comprados pelo Senhor. É tudo o contrário do que se pensava. Então, amados, nesta certeza, nessa alegria de que Cristo já nasceu em nós, de que nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, Filho do amor de Deus. Já fomos, a palavra diz, transportados, passados. Mas não estou lá ainda. Está. O próprio Deus está dentro de ti. E tu já estás na casa do Pai em espírito. Nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito já fala diretamente com o Espírito Santo. Nosso espírito em oração já está no santuário celestial, na casa do Pai. Por isso nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso é Natal, irmãos. Saber que o Senhor já nasceu, mais do que já nasceu neste mundo, já realizou a sua obra em nós, está consumado, porque nós não podemos fazer nada. Mas o nosso honesto, sim, abriu as portas da nossa alma para Cristo e Cristo entrou. A luz já entrou. E está consumado, irmãos. Cristo já se apoderou de nós, já somos propriedades de Cristo. É uma linguagem figurada, mas é a palavra simples e poderosa de que temos esta vida perfeita. Por mais que nós imaginemos uma festa, uma casa, um barco, um carro, seja o que for que dê prazer nessa terra, um passeio, uma pintura, tudo isto é incompleto. Quando nós dizemos que vamos andar em ruas de ouro, é apenas uma noção que o Senhor Deus nos dá, porque teremos e já temos vida eterna.
mas teremos esta vida eterna num corpo glorificado. Todos os nossos sentidos serão ampliados muitas e muitas vezes. Aqui a gente vai envelhecendo, já não pode viver isso, não pode viver aquilo. Mas lá na glória, além de termos os sentidos aguçados, a própria natureza, a própria existência vai ser, já é, né? Porque já existe, muito mais exuberante. Tudo que o Senhor Deus preparou para nós, a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem. Quer dizer, nós temos apenas a certeza de que é assim. Mas é algo tão grande, tão perfeito, que até para imaginar, ainda que a gente não consiga imaginar, nos é permitido, até para imaginar nós temos que nos basear na palavra. O pouco que o Senhor Jesus nos revela é muito. Basta saber. Vida eterna. Nunca mais haverá morte. Não tem reencarnação. Não precisa ter medo, não depende de nós. Aquele que diz sim para o Filho de Deus, inevitavelmente, ele é transformado. Porque não depende da pessoa. Basta ser honesto. Se um ímpio fosse honesto e dissesse, olha, eu não estou gostando, mas eu sei porque é minha natureza. Mas isso todo cristão é assim, só o cristão não fala muito. Mas é verdade, o cristão não gosta no início. A carne não deixa, ele não entende, mas o cristão que aceitou a Cristo, ele pensa assim, mas se é assim, eu estou sentindo que é assim, o Espírito está falando comigo, eu estou vendo as coisas, eu aceito, eu não quero saber. É Deus quem vai me transformar, é Deus que vai me tirar essa ideia infeliz de gostar das coisas que eu não devo gostar. Claro, a obra não é minha, eu nada posso fazer. Toda a honra e toda a glória são para o Senhor Jesus. Então, o pouco que o Senhor nos revela é tudo. Que a salvação não é por obras, que já estamos selados, que já temos por garantido este corpo glorificado, que não haverá morte mais, não haverá reencarnação, não tem mais nada do que o homem pensa. Vida eterna, perfeita, plena na luz do Cristo Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Só de saber disso. Agora, conforme eu disse para vocês, pensem nisso. Cada vez que lerem a palavra, leiam com calma e o Espírito falará. O Espírito dá testemunho de Jesus Cristo, por isso que não é letra morta. E é nesse testemunho da verdade que eu vos falo. Porque o Espírito me repreendeu amavelmente, me dizendo as mesmas coisas, que já temos vida eterna, que Ele fala conosco porque já somos filhos. Eu sei de mim, cada um de vós, cada um sabe de si. Mas o Espírito é nosso Pai, é o nosso Deus falando. O nosso Deus mostrando, olha, eu entrando naquela loja, enquanto as pessoas com roupas caras e tudo, achando que estão seguras de si, estão caminhando para o lago de fogo. Estes sim estão pisando no nome do Senhor Deus. Entram numa festa e dizem que é de um jeito, quando não é, não tem nenhum nome de Jesus. Quando muitos de nós têm apenas este nome, tem irmãos que estão padecendo na miséria e morrendo, mas têm um Natal dentro de si. E nós que temos um pouco mais, o Espírito está dizendo, alegrem-se desde já, pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo já fez. Cristo veio e conhece a situação de cada um, é soberano. Muitas vezes não entendemos por que tem um na miséria, por que tem um irmão rico, por que tem um irmão mais ou menos. Mas tudo isso some quando nós recebemos o testemunho dentro de nós, o Espírito, dando testemunho de Jesus Cristo todos os dias. E muitas vezes nós entristecemos ao Espírito Santo. Mais do que nos pecados conhecidos, é ficarmos tristes como quem nunca recebeu nada, como quem não sabe que tem a vida eterna. Isso entristece muito ao nosso Deus. Então, irmãos, nós estamos de passagem nessa terra e o Espírito está me dizendo de novo, e de novo, e de novo,
Por isso que eu tenho os meus acessos de alegria, de pregação e tudo, mas este pregador, eu não minto. Eu tenho passado por momentos assim, em que eu fico assim como que a ver navios. Não triste de todo, porque é impossível, a alegria da salvação está em mim. Mas cristão não fica a ver navios, não fica. E é por isso que muitas vezes o Espírito me incomoda, me traz essa alegria, me mostra dias para testemunhar. É a palavra, né? Vejam o que aconteceu comigo e vejam o que aconteceu com vocês. Vejam o que o Cristo já fez, nos tirou. Quando nós nos entristecemos muitas vezes, é porque a obra é imensa, é grande. Então o Senhor nos convida a pensarmos mais na sua obra, na sua pessoa. João 17, versículo 13, diz que a salvação vem do conhecimento do Pai e do Filho. Então não é uma questão de pedir, não é uma questão de decoreba, é uma questão de João 17. É quando o Senhor diz que é conhecimento do Pai e do Filho. Conhecer é unir-se. Ainda em João 17, repito, Cristo diz eu neles e eles em mim. Quer dizer, é Deus em nós e nós em Deus. É união e nós já estamos unidos ao Senhor. Por isso estamos vendo a obra imensa do Senhor, porque Cristo está em nós. Por isso não fazemos pouco caso da obra do Senhor. E por isso a luz do Senhor, que é a luz do eterno, ainda que não esteja completamente visível, porque isso será na glória, nós viveremos na luz do Cristo. Mas ainda que não esteja completamente visível, ela está em nós. O próprio Espírito Santo está em nós e nós estamos apenas despertando. A palavra diz, desperta tu que dormes e Cristo esclarecerá. E falar é fácil, mas é a verdade. Quanto mais a gente desperta para Cristo, mais a luz de Cristo está em nós. E menos tristeza, menos medo, menos isso, menos aquilo. Então, irmãos, para finalizar essa mensagem, eu repito parte do meu testemunho, que o Espírito muitas vezes me falou, e o dia em que o Espírito Santo me disse, vai de madrugada, até hoje eu não sei dizer como que foi. Né? Se alguém me perguntar como é que é a voz de Deus, aí é heresia, eu não posso dizer, eu não sei. Mas como que tu não sabe? Ele não falou vai? Mas ele não me falou vai como no Antigo Testamento, com vozeirão. Foi um vozeirão, sim. Um vozeirão tão grande e bonito que são palavras inefáveis. O que são palavras inefáveis? Palavras, Paulo explica muito bem, que eu não posso repetir, não consigo. Ah, então tá mentindo, né? Um ateu poderia dizer assim, né? Não. É o poder de Deus que transmite com palavras que a carne não pode repetir. Lá na glória nós saberemos repetir e falar com palavras inefáveis. Mas aqui já falamos assim, quando em oração nós entramos em espírito e em verdade. Muitas coisas, às vezes uma oração curtinha, se estiver em espírito e em verdade, o cristão fala também. O Pai fala com o cristão e o cristão fala muitas coisas que levariam muitas horas. Fala em 5 minutos ou menos. No dia em que o Espírito me disse, vai, nesse vai, veio toda a mensagem, vai no teu tempo, o Senhor Deus está falando contigo, Ele sabe que tu está cansado aí, que tu não dorme, estava recostando na cama, levanta, te veste. É vida ou morte, é um caso urgente. Tu vai lá, tu vai a uma missão, simplesmente te veste, vai para a rua. E eu já estava pensando, mas vai para onde, meu Senhor? E o Senhor não me dizia. E hoje eu posso dar o testemunho para vocês. Por que o Senhor não me dizia? Por que o Senhor Deus não ficava assim, que nem no telefone? Ah, tu vai papá. Não, porque o Senhor Deus é misterioso. Para um ele diz, para outro ele não diz. Mas se não diz, o que o Senhor Deus faz? Guia, ele guia. Então, o Senhor guiou os meus pés. Até aí eu não tinha confirmação.
Não tinha confirmação. Que eu estava indo no lugar certo, eu podia ir na emoção, podia errar, podia entristecer o Espírito Santo. Mas eu sei que o Senhor guiou os meus pés, porque já aconteceu. O Senhor disse, vai, eu fui. Cheguei lá, 2, 3 quadras daqui, tinha 2 homens na calçada. Quando cheguei perto daqueles homens, eu ia passar, o Espírito disse, são eles. Leva a palavra. Opa, não quero saber, vou levar a palavra. Será que vão me receber bem? E aí um deles disse que o outro ia se matar se Deus não enviasse um mensageiro ainda naquela noite, antes do sol nascer. Então, amados, o Espírito, o Cristo, né? Cristo dizendo, eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Esse é o nosso Deus em 3 pessoas. O Espírito Santo, o próprio Deus está em nós. É fato consumado. Nós estamos vendo como que por espelho, em enigma, mas o eterno Senhor já nasceu em nós. Aquele que fez todas as coisas, conhece todos os caminhos, nos diz, não temas. Glórias a Deus, irmãos, isso é que é Natal. Quando nós pensamos na palavra que isto tudo está consumado, isso que é Natal, isso que é o nascimento da água e do Espírito. Porque Cristo nasceu neste mundo para quê? Para que nós nasçamos de sua palavra e de seu Pai, da água e do Espírito. Glórias a Deus, irmãos. Meditem nessa mensagem. Tenham a paz do Cristo, ainda que o Natal não seja uma regra. Os que comemoram o Natal, que comemorem refletindo mais ainda sobre essa verdade que está em nós. Sobre a vida eterna e abundante, sem tristeza. Aqui nós temos tristeza. Cristão pode ter angústia, pode ter problema. Eu não tenho nem angústia. Tristeza mesmo eu não tenho. Posso chorar, mas chorou, passou. Não tem depressão, não tem dúvida, não tem certeza, não tenho medo de nada. Eu tenho tido medo do Senhor. Mas aí é o Espírito que está agindo. E quando isso acontece, tá errado, né, irmãos? Aí busca mais ao Senhor, o que acontece? O Senhor explica e mostra que Ele está trabalhando, Ele está mostrando quem Ele é. Inicialmente nós temos cada vez mais medo, mas quando a gente busca o Senhor, nós recebemos do Senhor a paternidade e o Senhor nos mostra que Ele é o Todo-Poderoso. E por ser nosso Pai, Ele nos mostra também que este nosso medo, há muito já se transformou em temor. É diferente. O medo que eu tenho das coisas vem da minha ignorância. Agora, quando eu deixo de ser ignorante, quando eu vejo, olha o testemunho que eu estou dando para vocês há anos. O testemunho que o próprio Espírito Santo está concedendo para mim há anos. O testemunho de Jesus Cristo em mim. Este menino já nasceu em mim. Pelo poder de Deus eu já fui feito filho de Deus. E vocês também, meus irmãos. Então quando a gente olha e deixa de ser ignorante, porque nós somos ainda a carne, Paulo explicava, né? A carne nos puxa ainda para aquele gostinho do Natal antigo, o Natal sem Cristo. Mas hoje nós temos o verdadeiro Natal. Todas as luzes, mais do que todas as galáxias, tudo brilhando dentro de nós. A palavra dizendo que o Senhor Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós temos dentro de nós a dinâmica, preparadas as nossas almas com profundezas, com capacidades divinas para vivermos, para absorvermos, para adentrarmos essa vida eterna. Sabe aquela coisa de dizer assim, eu nunca vou ser isso? Pois bem, aqui na Terra, nem todos conseguem sucesso profissional. Uns são Top Gun, né? Uns conseguem ser piloto de helicóptero, piloto de jato. Que maravilha, né? Outros não conseguem quase nada, né? Outros não conseguem nada, estão no meio da rua. Mas a palavra diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem sem que o homem possa
esquadrinhar a sua obra do início ao fim. Isso quer dizer que nossas almas têm uma estrutura infinita. Nós somos a imagem conforme a semelhança do Deus vivo. Nós somos preparados, capazes para sermos tudo em Cristo eternamente. O Senhor Deus nos fez completos. Então aqui muitos podem ter angústia, tristeza, decepção, alguma coisa, mas quanto menos ignorarmos a luz do Cristo, mais a luz do Cristo entra em nós. E a luz do Cristo já entrou na verdade, nós que aceitamos. Então, tudo que o Senhor Deus está dizendo é que já não é uma questão de ignorar, é uma questão de não dar as costas. Porque cristão ainda dá as costas por momentos. Isso não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que dá as costas e ignora totalmente. Mas nós não. Filho que é filho, o Espírito Santo já habita, não desiste, cutuca. E a todo momento o Espírito está dizendo, filho, filha, presta atenção, não faz assim, né? Não me ignore. É o que o Pai está dizendo, irmãos, esse Deus é tão bom. Nós somos vasos. Como é que o vaso pode dizer alguma coisa se a gente não está pronto ainda, né? Nós somos recém-nascendo pelo poder das mãos do grande oleiro para adentrarmos o reino dos céus. Glórias a Deus, irmãos, isso é que é Natal, assim como Cristo nasceu nesse mundo por amor de nós, para nos buscar. O objetivo é o nosso nascimento. Nós somos como um bebezinho nascendo da água e do Espírito no mundo vindouro. Cristo, por amor de nós, fez o caminho inverso, desceu e nasceu aqui nas trevas, para que nós sejamos levados para cima e nasçamos na sua luz. Glórias a Deus, irmãos, isso é que é Natal. Um feliz Natal para vocês. Reflitam nesta mensagem. Fiquem na paz do Senhor Jesus.